Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Chama-se Raul Fora da Lei, a história de Raul Seixas. É um espetáculo de teatro que vai ser levado à cena dia 15 de novembro no Cabaré Circos, no Nirvana Studios, em Oeiras. A interpretação está a cargo do ator brasileiro Roberto Bom Tempo, o meu convidado nesta edição especial do Germano Campos Entrevista. Muito bem-vindo, Roberto. De novo, aqui há uns meses estivemos cá por um outro motivo, por uma outra peça. Agora, quem foi este baiano Raul Seixas que faleceu em 1989? Olá, Germano, como vai? Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui muito obrigado. Consigo e com toda a tua audiência. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Bom, Raul Seixas foi de uma forma mais reduzida, em primeiro momento, foi um cantor e compositor brasileiro, baiano. Como você bem disse, faleceu em 1989, aos 45 anos de idade, muito jovem, mas que marcou muito a época dele, por ser uma figura muito ímpar assim, na música brasileira, muito particular. Era uma espécie de Cazuza também. Exato, anterior ao Cazuza, né? E com letras muito fortes, muito irônicas, muito provocativas, muito políticas, e ao mesmo tempo muito rico musicalmente, né? Raul passou por todos os estilos musicais como compositor. Então eu arrisco a dizer assim que foi uma figura quase que única na música brasileira até hoje. Acho que o Cazuza talvez fosse uma segunda nessa linhagem, e acho que Rita Lee também, esse trio aí talvez se junte aí. Mas dos três, obviamente que a Rita era a mais conhecida em Portugal. Sim. O Raul Seixas não era muito conhecido. Não, eu percebo que o Raul não é. Eu não sei. O Raul tinha uma fixação muito grande com os Estados Unidos. Então o Raul, sempre que podia, ele ia para os Estados Unidos. O Raul nunca veio para a Europa, né? Mesmo quando ele teve que sair do país por conta da ditadura, foi Estados Unidos. E a onda do Raul era muito rock and roll, ali ainda na década de 60 e 70. Depois, nos 80, ele arriscou mais um folk, uma MPB, umas baladas, até uns forróis, assim. Mas eu acho que ele não teve nenhuma ligação com Portugal e com a Europa, sabe, musicalmente, artisticamente. Então, eu percebo isso, eu converso com conhecidos portugueses, amigos, e vejo que não conhecem Raul Seixas, a não ser Podem já ter ouvido falar. Tanto que eu percebo que... por isso eu resisti tanto a fazer o espetáculo aqui, né? Arriscado. Exato. Mas eu tenho uma boa notícia. Está esgotado. Ontem à noite esgotou. Ótimo. Essa noite. Muito bom. Muito bom. Tanto que nós vamos abrir uma nova data para fevereiro. Fevereiro vamos esperar. De 2025. Isso, não vamos fazer em seguida agora, porque já estamos muito no final do ano. Mas desde que eu cheguei aqui, meus amigos brasileiros falavam: você tem que fazer o Raul Seixas, você tem que fazer... Eu falava: amigos, o Raul não é conhecido aqui. Apesar de eu fazer há tantos anos no Brasil e ser um grande sucesso no Brasil. Essa mesma produção. Desde quando? Desde 99? Desde 1999. 10 anos depois de eu ter falecido. Exato. Eu estreiei no dia 12 de dezembro de 1999, achando que ia ser ali não tinha a menor noção do que seria a carreira do espetáculo. Eu não consegui patrocinador na época, vendi um carro, nós tínhamos 2 carros, eu e minha esposa, que também é minha parceira nas produções e tudo, a Miriam Freeland, e vendi um carro. Falei: vou fazer esse negócio. E foi indo. Um amigo meu maior amigo, virou para mim quando viu na estreia e falou: você achou o espetáculo para fazer até morrer. Eu falei: que é isso? Você está brincando? E depois que eu fiz 1, 2, 3 anos, eu falei assim: não, então quando eu chegar na idade que o Raul faleceu, eu estreiei, eu tinha 36 anos. Falei: quando chegar na idade que o Raul faleceu, eu paro. Continuei. Não é verdade. Não é verdade. Então, só uma pergunta provocadora. Com o dinheiro que ganhou, comprou o mesmo carro ou comprou um carro melhor? Comprei um carro melhor. Essa peça, o teatro tem essas coisas, né? O teatro é muito difícil você ter temporadas muito longas, mas acho que quando a gente alcança um sucesso, a gente já dizia, minha mestra lá, Fernanda Montenegro, a atriz Fernanda Montenegro, que teatro, quando você tem um grande sucesso, você não pode abandoná-lo. Deixa ele ir, se um dia ele quiser parar, ele vai te dar um sinal que quer parar.
E esse espetáculo realmente, para mim, a minha carreira no teatro, ela é antes do Raul e depois do Raul. Então, o que é que o Raul tinha de tão especial, de tão particular, que levou a que fosse objeto de uma peça de teatro com tanto sucesso? Eu sempre gostei, primeiramente, das músicas do Raul. Ele tem uma discografia muito grande, né? São 24 discos gravados e numa vida curta, né? Então, as músicas sempre me identifiquei desde jovem, desde adolescente. Eu acho que o Raul tinha uma forma de falar do mundo, dos sentimentos, da política, de uma forma muito metafórica. E isso atingia profundamente as pessoas, sem ser agressivo, sem ser num discurso, como é que se fala, acadêmico, professoral. Não, ele falava com muito humor, mas de uma forma muito metafórica nas suas letras. Havia censura nessa altura no Brasil, ou não? Muito. Então, se calhar, era a forma que ele encontrou para contornar e para as pessoas não perceberem muito bem o que é que ele queria dizer. Exatamente. Mas cada um tirava o sentido. Muito. E incrivelmente, o Raul totalmente... Chico Buarque fez isso muito bem também, né? Mas o Raul de uma forma muito irônica, muito irreverente, isso me atraía. E o Raul tinha uma coisa, e tem até hoje, que me impressiona muito, que ele encontra diversas gerações. O Raul hoje estaria com 80 anos, ano que vem completando 80 anos. O nosso espetáculo lá... É da idade do Roberto Carlos? Exatamente, é dessa geração. E o nosso público é um encontro de gerações. Eu tenho um público no Brasil, né, de 14, 15, 16 anos, e tenho um público acima de 70 anos. Eu brinco que os avós levam os netos levam os avós. É um encontro, e é mesmo, a plateia, eu olho assim, a plateia está recheada de gerações diversas. Então, eu acho que isso faz com que o Raul, lá no Brasil, até hoje, o Raul tem uma mitificação com ele, né? Ele é um mito, mais do que um ídolo, assim, eu acho, é um mito. Todo ano, na data do falecimento dele, no cemitério onde ele foi enterrado em Salvador, eles fazem uma vigília de 24 horas tocando Raul Seixas. São poucos os artistas que têm isso, né? No Brasil, então... Que perduram no tempo. Porque Exato. eu acho que o mais difícil é a memória das pessoas. Mais dia, menos dia. O que vai acontecer com o nosso Marco Paulo, que provavelmente soube que faleceu aqui com ele umas 2 vezes. Muito recentemente. Sim. É inevitável, à medida que as fãs dele forem falecendo, a memória dele vai se esvaindo. Sim. E um dia vamos... Marco Paulo, quem é? É verdade. Quando chegar a essa altura, aí é um sinal de alerta. Talvez. Eu não estava pensando em fazer o espetáculo aqui nesse momento. O ano que vem eu comemoro 25 anos do espetáculo e eu tenho uma turnê para fazer no Brasil já por 8 cidades, já, Rio, São Paulo e mais 6 cidades. E aí calhou de eu fechar essa apresentação aqui. Eu falei, não, então faz sentido para mim, que estou vivendo aqui há 4 anos, começar essa comemoração ao contrário, daqui para o Brasil. Quando o Roberto começou a imaginar e a preparar em 99 este espetáculo, falou com a família dele, falou com os amigos. Sim. O que é que queria saber dele? Eu queria achar, isso é uma ótima questão, porque esse espetáculo, só para iniciar essa resposta, ele não é uma peça que alguém escreveu sobre o Raul Seixas, não. Tudo que eu falo foi escrito ou falado pelo Raul Seixas. Então é muito pensamento, sentimento. É biográfico? É biográfico, vai da juventude, da infância até a morte. Passa a história. Ele já agora morreu de quê? Ele morreu de cirrose, decorrência, uma parada cardíaca decorrente da cirrose. E o alcoolismo, o envolvimento com drogas. Mas eu quando eu fiz a pesquisa, comecei a pesquisa, quando eu decidi fazer o espetáculo, aí eu fui mais fundo na pesquisa. Ele tinha deixado 2, 3 livros de crônicas, de poesias, e eu sabia que tinha um tal do baú do Raul, o famoso baú do Raul, que inclusive é uma peça de cenário, que estava de posse da última esposa dele, mãe da filha mais nova dele, da Kika Seixas, a viúva dele, e a Vivi Seixas, que na época tinha 16 anos. E agora ela está com 40, se eu não me engano. Foi ver o nosso espetáculo de novo em abril em São Paulo desse ano. A Vivi esteve na estreia com 16 anos. E aí eu procurei a família e falei, olha, eu quero fazer um espetáculo a partir do que ele deixou escrito ou falado em entrevistas. Eu me identifico tanto com ele que eu não quero que alguém escreva uma peça sobre ele. As entrevistas foram em jornal, revistas ou gravadas? Jornal, revistas, gravadas. E gravadas? Não, eu pergunto isto por causa do tom
que depois pode ser adotado ouvindo Exato. e imitando o que é que ele... Exato. Aí eu fui em pesquisas no departamento departamento de histórico da TV Globo, da TV Rede TV do Brasil, EBC do Brasil, TV Cultura, na Cinemateca de São Paulo. Tudo isso tinha imagens do Raul falando, e foi muito importante para mim, para pegar o jeito dele, a forma dele falar, e a família dele. Eu até trouxe esse livro aqui da Kika Seixas, que é o último livro que saiu sobre o Raul. A Kika é essa última esposa dele, ela que tem o baú. E ela, muito generosamente, ela gostou da ideia, e ele tinha lá, Raul tinha a mania de se auto-entrevistar, com medo que o esquecessem. Ele falava isso. Ou que ele próprio se esquecesse. Exatamente. Que às vezes acontece que nós vamos romanceando e romantizando as nossas memórias. E ele fazia inclusive isso propositalmente. Tem histórias do Raul que muitas pessoas duvidam que tenham sido verdadeiras. Como, por exemplo, vamos lá partilhar uma. Os encontros com o John Lennon. Esse é, acho fantástico. Que nunca aconteceram. Ele diz que, inclusive no programa Jô Soares, ele está lá, ele conta exatamente como foi o encontro com o John Lennon e que dali vieram outros encontros. Mas é verdade ou não? Eu não sei. Tem pessoas que conviveram com ele e falaram assim, olha, isso aí foi meio fantasia do Raul. Era uma coisa que gostaria. O outro foi a questão de ver os discos voadores, que também teve uma época que ele falou que via e que o Marciano desceu e que ele teve uma conversa com o Marciano. Não seria um bocadinho alucinação por causa das drogas? Eu acho que sim. Mas às vezes ele falava isso estando lúcido, mas o Raul, com certeza, já nos últimos anos da vida dele, eu acho que já tinha uma sequela muito grande ali, por conta do envolvimento com a droga e com a bebida, né? A bebida era muito violenta, então eu acho que ele tinha momentos da vida dele que tinha uma certa alucinação, assim. Como alguém já disse, são amantes muito traiçoeiras. A droga e a bebida. Terríveis. O Raul morreu com 44 anos, e ele tinha uma aparência de uma pessoa de mais de 70 anos. E qual foi o legado dele? O legado? Eu acho que o legado foi a irreverência, foi o talento dele, a poesia dele, porque as músicas dele são poesias. A moça que vai cantar com a gente agora, ela falando comigo ontem, ela falou assim, eu ficava torcendo para as letras serem menores, as letras são enormes. Então ele tinha grandes poesias. Eu acho que é um poeta. Atenção, porque esta peça tem uma cantora e 4 músicos. Isso, ao vivo. É exato. Muito importante. Nós tocamos 20 músicas. É um espetáculo que dura 1h20, 1h22 minutos. O espetáculo tem muito humor, tem muita música, obviamente, tem muita emoção. O público brasileiro, porque eu fiz sempre no Brasil, a primeira vez que estou fazendo fora do Brasil, e eu sei que a minha plateia no dia 15 vai ser 90% de brasileiros, a não ser aqueles que são casados ou casados com brasileiros e têm amigos assim. O público entra no espetáculo já na primeira música, com 1 minuto de espetáculo já tem a primeira música e o público já começa a cantar. E o público já agora, qual é a primeira música? A primeira música é A Mosca. Eu sou a mosca que posou na sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que posou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca
que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Atenção, eu sou a mosca, a grande mosca, a mosca que perturba o seu sono. Eu sou a mosca no seu quarto azul, zumbizar, observando e abusando. Olhe pro lado agora, eu tô sempre junto de você. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Aquele, a mosca, meu irmão. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. E não adianta vir me detetizar, pois nem o DDT pode assim me exterminar. Porque cê mata uma e vem outra em meu lugar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. Eu sou a mosca que perturba o seu sono. Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar. Eu sou a mosca que perturba o seu sono. Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar. Mas eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que a pintou pra lhe abusar. E depois ele entra num Let Me Sing, que ele junta Elvis com o Gonzagão, com o Luiz Gonzaga. Ele diz que Elvis e o Gonzagão tinham muitas coisas em comum. É o rei do baião e o rei do rock. E aí depois vai embora. Metamorfose Ambulante, Maluco Beleza, Sociedade Alternativa, Guita, Ouro de Tolo. Os clássicos todos a gente vai tocando. E o público canta junto. É incrível. É uma... Esta peça e essas músicas remetem para um determinado período do Brasil que quem não viveu possa não o conhecer bem ou não? Não. São músicas que por si só elas falam, elas têm mensagem, a melodia, são melodias muito distintas entre si e melodias muito conquistadoras assim da emoção do público. E o que eu acho incrível na coisa do Raul é que as letras deles, apesar de terem sido escritas na maioria na década de 70, 80 e um pouco na década de 60, é que elas continuam falando. O que é que estava a falhar na vida dele para ele se entregar tão apaixonadamente, no mau sentido, à droga e à bebida? Eu só posso dizer o que eu suponho. Eu acho que ele se sentia muitas vezes incompreendido, sofria muito com isso e quando sofria muito se isolava muito. Teve momentos de muita solidão e aí se entregava muito para a droga e para a bebida. E eu acho que chegou uma hora que realmente não conseguiu mais sair, estava completamente viciado. Mas era incompreendido por quem? Pelo público? Por aqueles que o rodeavam? Eu acho que de uma forma... Pelo público não, o público idolatrava ele. Ao mesmo tempo, tem situações, histórias que em alguns shows dele que ele chegava tão sem condições de fazer o show que o público se revoltou a ponto de ter quebra-quebra no ginásio, jogar coisas nele no palco e ele ter que sair na segunda e terceira música e não voltar mais. Inclusive tem uma história curiosa, mas muito triste, ao mesmo tempo um humor meio trágico. Ele foi fazer um show numa cidade interior de São Paulo, chegou 2h30 atrasado, o público já estava muito bravo. Ele chegou muito bêbado, subiu no palco, tentou cantar a primeira música, não conseguia, tentou a segunda, errava a letra toda, tem imagens gravadas disso na internet. Errava a letra toda, e o público começou a vaiar, época da ditadura. Ele saiu de cena e a polícia, o delegado, mandou prender ele, achando que era um impostor, que não era ele. De tal forma estava adulterada
Ele conta essa a entrevista. posição dele Exato. perante o público. E ele conta essa história depois numa entrevista com Pedro Bial muito jovem ainda, Pedro Bial lá da TV Globo. Claro que é considerado neste momento o maior entrevistador da televisão Exato. brasileira. E ele conta que o delegado, ele chegou na delegacia, pegou ele, deu uns tapas nele mesmo. Ele conta depois, anos depois, ele conta até tirando graça disso, mas ele, no livro mesmo, num dos livros, tem aqui nesse livro, ele conta isso com muita tristeza. Ele ficou muito mal, ele se reclusou durante 6 meses depois desse incidente, e que o delegado só acreditou nele na hora que puxou a barba, falou que achava que era falsa, e sacudiu, viu que a barba não saía. Então aquilo deve ter sido muito violento, né? E perguntou para ele que data o Chacrinha tinha nascido, e ele, muito alterado, ele não sabia dizer que... E aí disse que tomou mais tapa, porque você não é o Raul Seixas nada, você é um impostor. Até que a esposa dele estava em São Paulo, mandou cópia dos documentos de táxi para o interior de São Paulo. Enfim, então tinha essa incompreensão. Roberto, declaradamente esse delegado não era fã do... Não era, Raul Seixas. não era fã não era. Tinha alguns policiais que eram fãs do Raul Seixas, esse não era. Esse Definitivamente. não era. Ele teve problemas politicamente falando ou não? Teve, e ali em 1973... a polícia foi no apartamento dele e revirou o apartamento inteiro, e aí advogados, amigos dele falaram assim: olha, vai embora porque eles vão te prender, não vão te dar mais 2 chances aí. Ele e o Paulo Coelho. Paulo Coelho era o escritor. Foi um parceiro dele em 3 discos ou 4 discos, um grande letrista na época, e tem grande sucesso do Raul Seixas, que é a letra em parceria com Paulo Coelho. E os dois tiveram que ir embora e foram para os Estados Unidos, como eu falei no início, e tem imagem dos dois lá nos Estados Unidos, dançando pela rua, cantando. Se ele viesse para Portugal nessa altura, se calhar passava a ser mais conhecido. Talvez. Porque quem é que estava a reinar, entre aspas, nessa altura? Para além do Roberto Carlos, o eterno romântico, não é? Espero que dure por muitos e bons. Sim. Era o pessoal da Bahia, mas era o Caetano Veloso. Tropicália. Os Tropicália, exatamente. Os MPBs e as Bossa Novas. Exato. O João Gilberto, etc. Portanto, era um bocadinho essa onda. Antes de chegar aos anos 70 com a Rita Lee e outros nomes grandes, Exato. não é? Foi exatamente nessa mesma época, no início dos anos 70. O Raul foi em 73, o Caetano e o Gil também vieram morar em Londres, né? Chico Buarque veio para a Itália, e todos tiveram que sair por conta da perseguição, né, política, e aí eu acho que criaram relações aqui, né, provavelmente, se apresentaram aqui, tem shows do Chico Buarque aqui, do Caetano, do Gil nessa época, e depois seguiram. Agora, lógico que tem uma carreira muito mais longeva do que o Raul teve, né? Nos anos 80, ali o Raul já... No meio 84, 85, o Raul já não tinha quase condições de se apresentar. Chegou a fazer alguns shows, mas muito debilitado. Ele é hoje um mito? É um mito. No Brasil ele é um mito. Eu pergunto isto porque há aqueles mitos dos 27 anos, o Jimi Hendrix, a Janis Joplin, a Amy Winehouse, que morreram todos 27, 28 Sim. anos por aí. Bom, ok, ele morreu um bocadinho mais tarde, mas morreu ainda bastante cedo. Sim. Daí a transformar-se em ícone, em mito, é um passo? Eu acho que depende de cada caso, né? Cada caso é um caso. O Raul, eu acho que ele é um caso único no Brasil. Sabe assim, ele é um mito, tem uma idolatria pelo Raul. Talvez o Renato Russo alcançou um pouquinho isso, talvez. Ou seja, não era uma pessoa de muita facilidade. Não era. Eu vejo nos livros, nos depoimentos de amigos, parceiros, pessoas diziam dele o seguinte, que era uma pessoa muito doce, muito dócil, muito afetiva, muito afetuosa, mas que com o advento da droga e da bebida se transformava, e aí era insuportável. E às vezes essas fases vinham e duravam meses, e aí ninguém conseguia ficar junto dele. Incluindo as mulheres. Todas se separaram de uma forma sempre muito atrito, muita briga. Tanto a primeira mulher dele as 2 primeiras mulheres, mães das 2 primeiras filhas, são americanas. Ele tinha uma obsessão com americanos, realmente, tanto que ele casou. Ele foi professor de cursinho de inglês na Bahia, muito jovem ainda. Estudou direito, o Raul e tudo. E as separações foram sempre muito litigiosas, quando a primeira separou da primeira esposa, a filha, ela foi embora para os Estados Unidos. Ele chegou em casa, não tinha mais ninguém, isso ele conta, né, em entrevistas, e durante muitos anos ele sofreu muito porque a mulher dele, a ex-mulher dele, disse para a filha que ele não tinha pai,
Ela separou, a menina não tinha nem 1 ano. Falou, não, você não tem pai no Brasil, eu não sei quem é seu pai. E essa moça depois, já muito mais velha, já procurou as raízes e descobriu que o pai era o tal do Raul Seixas. E depois, se calhar, foi pesquisar e ficou... Não teve relação. Foi procurar, pesquisou, ele encontrou, tem fotos disso. Voltando até uma pergunta sua que eu acabei não respondendo, quando eu tive acesso ao baú do Raul, na casa da Kika Seixas, e a Vivi namorava com a mãe... Era no sentido de tentar perceber o que é que lá estava para compor a personagem. Exato. O lado mais obscuro, se calhar, do Raul Seixas. Isso. E o lado mais humano ali, mais íntimo, né? Aí eu tive acesso à fita, eu ouvi ele se entrevistando em diversas fitas, inclusive fita de rolo. Fazia perguntas e respondia. Exato. E ele brincava, ele mudava a voz, fazia uma pergunta, aí respondia como Raul, aí fazia uma outra voz. Ou seja, perguntava como jornalista, não é? E depois respondia como Raul Seixas, não é? Exatamente. E aí a Kika foi me mostrando essas fitas, ela deixava, fica aí, ela saía, voltava, eu ficava lá na casa dela, imagina, 25 anos atrás, e então ali eu tive acesso a coisas, a escutar histórias, né? E coloquei na peça, tem roteiro, no roteiro da peça tem muitas coisas que foram tiradas das entrevistas. E depois, já no início de temporada, tem uma história muito bonita também. Eu, logo no primeiro ano, eu fui à Bahia, né, da onde o Raul nasceu, e me apresentei durante 2 semanas num teatro lá em Salvador, Teatro Jorge Amado. E a mãe do Raul, estava com 83 anos na época, ela foi assistir, estava muito doente já, muito doente. Me lembro que estava com a perna assim, muito inchada, andando de cadeira de rodas, e foi assistir o espetáculo. E ficou muito emocionada. Fomos falar com ela assim no final, me abraçou, choramos. E aí ela nos convidou para ir na segunda-feira, o espetáculo era sexta, sábado e domingo, almoçar na casa dela. A banda toda e tudo. E quando chegou lá, ela falou assim, ela me chamava de meu filho, vem cá meu filho. Tem um presente para te dar. Aí fui lá no quarto, voltou, trouxe um presente embrulhado, assim, uma tela, um quadro. Abriu com muito cuidado, falou, já fechei para proteger, para você levar para o Rio de Janeiro, mas eu quero te mostrar. Aí abriu, estava com plástico bolha e tudo. A única tela, era um quadro mesmo, uma tela, o único quadro que o Raul pintou na vida. O pai do Raul era engenheiro ferroviário, mas era pintor amador e fez diversas exposições e tinha um ateliê em casa. E ela disse que o Raul entrou, ela até escreveu isso nas costas da tela. Raul entrou um dia no ateliê e fez um quadro, um autorretrato, muito surreal. O cavanhaque dele era uma chama, de fogo pegando fogo, os olhos pretos, tinha uma noiva toda de vestida, uma boneca de noiva também, com os olhos pretos, como se tivesse furado, uma guimba de cigarro na boca. E está lá, Raul Seixas, 1974. E ela me deu esse quadro, e esse quadro está até hoje na parede da minha casa, eu botei numa caixa de vidro. E porquê que a mãe se quis desfazer do único quadro que ele pintou, um objeto único? Eu acho que ela já percebia que estava no final da vida dela, já era viúva, eles eram 2 irmãos, só o Raul e o Plínio. Ela guardava aquele quadro com muito carinho. Eu acho que ela viu o meu amor ali pelo Raul, ela se emocionou muito vendo aquela história sendo contada do filho de uma forma muito não reverenciada, porque eu não faço uma apologia ao Raul, eu faço o Raul, eu mostro a história dele. E eu nem imito ele, Germano, eu tento ir no que eu percebi através do coração do Raul. Eu não imito, eu não faço sotaque baiano. Ela era uma pessoa complexa? Quem? O Raul? O Raul era muito complexo, muito complexo. Muita dificuldade de convivência, né, de se enquadrar, entendeu? Muita dificuldade. Isolava-se, era um ser solitário, então? Isolava-se muito. Apesar do sucesso, era um ser que gostava dele próprio. E aí, nessas entrevistas, até que nessas fitas gravadas, que não eram só entrevistas, eram fitas também da família conversando e tudo, quando ele estava sóbrio, ele era muito delicado, ele falava, eu quero parar, eu não quero mais beber, eu quero estar aqui com a minha filhinha, eu quero agora, essa é a minha filhinha, falando, era a terceira, né, a mais nova, eu quero poder estar ao lado dela para ver ela crescer. Não conseguiu também, ela separou, ela tinha 6 anos, né? Então ele tinha um outro lado que ele sofria muito quando estava sóbrio. Isso eram mágoas que ficaram? Muito, muito forte. E então, no final da peça, que tipo de imagem é que as pessoas levam para casa? Elas levam para casa, eu acho que é essa imagem de um cara muito talentoso, um artista muito reverente, com muita criatividade, mas de um ser humano
que tinha muito amor no coração, que queria trocar amor, mas que teve muita dificuldade de conseguir, que sofreu muito. Uma pessoa que sofreu muito. E a morte dele é repentina. A empregada ele tinha uma empregada que ia na casa dele todos os dias e chegou e encontrou ele morto, né? E a minha primeira temporada em São Paulo foi na rua que ele morou os últimos 7 anos da vida dele, onde ele foi encontrado morto. O teatro era 2 quadras do Era uma coincidência. Uma coincidência. Rua Frei Caneca, São Paulo, e na esquina do teatro tinha padaria, e quando eu fui lá, obviamente, porque eu já sabia dessa padaria, e o dono lá, as pessoas falavam, ele vinha aqui todo dia de manhã, e para disfarçar, ele pediu uma Fanta laranja, e botava vodka, e jogava Fanta laranja, e deixava a garrafinha de Fanta do lado do copo, e tomava o café da manhã dele, era uma vodka com Fanta laranja. Anos e anos, últimos anos. Realmente dá para perceber o tipo de comportamento que ele tinha. Só uma questão, para terminar, esta parte do Raul Seixas é uma peça que pode levar à curiosidade das pessoas tentarem descobrir quem ele era, porque os seus discos continuam à venda, se calhar. Sim, continuam nos streams, nas plataformas de música. Totalmente, eu falo isso assim até por esse tempo todo fazendo a peça. Diversas pessoas foram ao teatro levadas pelos seus filhos, pelo namorado, pela namorada, por alguém que... E muita gente falava comigo assim, olha, eu não queria ver. Eu não conhecia o Raul Seixas, a música dele nunca... Não me diz nada. Conhecia uma ou outra. Eu estou saindo daqui querendo ouvir as músicas do Raul, querendo comprar os livros do Raul. Eu ouvi isso diversas vezes ao longo desses 25 anos. Então, pelo menos despertar a curiosidade. Exato. Eu acho que... E aí eu estou muito curioso para, em algum momento, ver como é que isso vai bater nos portugueses, obviamente, porque alguns portugueses falaram assim, você acha que ele tem Antônio Experiência, né? Sim, como? Experiência, não é o Antônio Experiência, um artista português. Antônio Variações? Perdão, Antônio Variações. Antônio vai fazer, se fosse vivo, faria 80 anos em dezembro. Vai haver um... Variações? Variações, sim. Olha. Vai haver um colóquio da mesma geração de 2 dias em Lisboa, para tentar preservar a memória dele e para se tentar descobrir, as novas gerações, sobretudo, tentarem descobrir, e as mais antigas recordarem a importância que ele teve. Que ele teve uma carreira muito curta, mas muito marcante. Então, quando eu converso com amigos portugueses, eu falo assim, eu acho que esse Raul Seixas, pelo que você está falando, tem semelhanças com Variações. Por que não? Exatamente. Eu estava justamente a pensar nisso. Se calhar, tal como o Raul Seixas, o Roberto, este ano apareceu nos cinemas portugueses como um excelente filme, Sobreviventes, do José Barahona, que se calhar temo que possa ter passado um bocadinho ao lado, mas se descobrirem no streaming, se calhar nos videoclubes, vejam a importância que este filme tem. Fala-me um bocadinho desta experiência que foi rodada em Portugal no ano de 2022, se não me engano. Isso. Foi uma belíssima experiência. Eu fui convidado pelo José para fazer esse filme. Nós temos um casal. É o terceiro filme dele, não é? É o terceiro filme dele, exato. Eu já tinha visto um dos filmes dele, que é o Estive em Lisboa e Me Lembrei de Você, que é escrito por um romancista brasileiro. Ele filmou lá e cá. E um filme muito difícil, porque é um filme rodado praticamente todo ele passa numa ilha sem acesso. Então nós filmamos num lugar muito inóspito, realmente, lá entre o Alentejo e o Algarve. Tínhamos uma pirambeira para descer diariamente, perigosa, e passávamos o dia lá embaixo, entre a água e o mar e as pedras. Era numa enseada. Exato. Inóspita, difícil acesso mesmo. Muito complicado. Como é que era trabalhar com o material todo de gravação? Você tinha com cordas? Com cordas. A equipe técnica tinha uma equipe de apoio, de sustentação desse material. Todos os dias. Subia e descia tudo todos os dias. E eu sou um ator que gosto dessa relação com o real. Então, eu me aproveitei daquela situação para o meu personagem. Estar num lugar que era difícil estar, era desconfortável, você não estava em cena, você não ia para uma barraca, você ficava ali no sol, no sal, e na areia e na pedra. E às vezes a maré subia tanto que só sobrava pedra. Então foi uma experiência muito rica, uma história muito forte. Sobre a escravatura? Sobre escravatura, sobre um barco que naufragou, né, em 1888, 87, 88, e uma situação que os escravos teoricamente tinham morrido, mas na verdade não era, alguns sobreviveram,
Tá? Por isso que os sobreviventes, na minha opinião, não são todos. Seria uma sociedade diferente, e o filme, durante um momento, ele propõe uma dominação dos escravos em relação aos nobres que ficaram vivos. Ou seja, a situação era invertida. Porque na verdade eles chegam num lugar que tem muitos negros que sobreviveram e que são muito mais fortes fisicamente, são mais numerosos lá, os personagens que sobreviveram, e estão armados, né? Porque já tinham se estabelecido num local já. Quando eles conseguem sair desse lugar inóspito, e eles só conseguem sair dali por conta de um escravo que é muito mais forte, que consegue criar a situação para eles saírem dali. Então é um filme muito interessante, é um filme, e eu acho que o Zé conseguiu o roteiro do Agualusa, né? Do José Eduardo Agualusa. Do José Eduardo Agualusa e do José Baraúna. Eu acho que eles conseguiram fazer um filme que é um filme político, social, e ao mesmo tempo é um filme de aventura, de ação. Então eu acho que isso quando a gente consegue falar de uma causa importante, mas também fazer com que o filme também seja um filme de entretenimento, não seja um filme hermético, né, muito racional, assim, que às vezes acaba afastando o grande público. Eu acho que esse filme conseguiu, mas logicamente é um filme preto e branco, então é um filme mas uma belíssima fotografia, aliás. Linda. Qualquer filme a preto e branco geralmente tem uma fotografia absolutamente deslumbrante. Isso. Exatamente. Eu já realizei 3 filmes, né, Germano, como diretor e produtor. Algum deles estreado em Portugal ou não? Não. Não, olha só. Filmes com Lima Duarte, com Marcos Caruso, Irene Havas, não vieram para Portugal. Mas eu tenho um próximo filme. Mas podem vir. Eu só lembrei desse assunto porque a gente falou do preto e branco. O meu próximo filme, que ainda é inédito, é preto e branco, e é uma versão do Casa de Bonecas do Ibsen. Fizemos um roteiro lá no Brasil, filmamos lá durante a pandemia. Aliás, eu vi a Casa de Bonecas no Teatro Vilaré, com um elenco José Mata e outros grandes jovens atores portugueses. Sim. E de facto é um dos clássicos intemporais do teatro. Exato, Por isso nós montamos no teatro no Brasil, e aí ele me deu um desejo de filmar aquilo de uma forma mais realista, assim. Por que é que não propõe, por exemplo, esses 3 primeiros filmes que realizou, propor à televisão para um ciclo de cinema brasileiro, para as pessoas conhecerem? Seria ótimo. Eu tenho que pensar nisso. Eu gostaria muito que o filme... Tem que ter essa parte empresarial e de iniciativa, não é? Nós temos, né? Eu e a Miriam, nós produzimos quase tudo que fazemos. No teatro, produzimos tudo que fazemos. Porque não querem estar a contas como produtor, não é? Eu aprendi isso muito cedo, que era melhor você ser empreendedor na cultura, no teatro, para você não passar uma carreira talvez tendo que esperar por convite somente. Os convites são bons e que venham sempre, né? Mas acho muito bom poder também fazer, não estar esperando o convite, né? Ser proativo. Exato. A Miriam e o Roberto trabalham muito. Aliás, a última vez que estiveram aqui foi justamente na apresentação de uma peça no TIO, Teatro Infantil, Teatro Independente de Oeiras. Para breve vamos tê-los novamente no palco ou não? Sim. Nós vamos reestrear, nós estivemos agora e vamos reestrear no dia 18 de janeiro, no TIO, lá em Oeiras, o Diário de Pilar na Amazônia, um infantil baseado num livro da Flávia Lins e Silva. Nós já montamos o primeiro livro dessa série, que foi o Diário de Pilar na Grécia, também no TIO, montamos no Brasil todo. Então a gente volta em temporada, terminamos semana passada e voltamos dia 18 de janeiro, fazemos metade de janeiro e fevereiro inteiro lá no Teatro Independente de Oeiras. Portanto, esse é um dos projetos de teatro. O outro é a reapresentação do Raul Seixas. Em fevereiro. E quais são os outros, assim, a curto prazo? Nós temos 2 opções, duas possibilidades. O História de Nós Dois, que nós tivemos aqui, de encenação do Carlos de Almeida Ribeiro, meu grande, querido amigo, e seu também, né? Exatamente. Então nós devemos voltar com a História de Nós Dois, já mais trazendo para Lisboa. E essa é um alcance que ainda não conseguimos, eu e Miriam, já que vivemos em Lisboa e nosso teatro tem sido feito lá com essa grande parceria com o Carlos, mas queremos alcançar mais Lisboa também e chegar no Porto, chegar a Braga. Então a ideia é levar o História de Nós Dois para tentar rodar pelo país. E é muito bom. Portanto, façam o favor de ver, se houver essa possibilidade. Exato. Vale a pena ver a História de Nós Dois. É uma história de um casal fantástico, não é? E que termina sem ser spoiler de uma forma absolutamente enigmática até. Obrigado, muito obrigado. Nós gostamos muito de fazer o espetáculo. E eu acho que ele tem vida longa ainda. Vamos levá-lo ao Brasil também. Agora
Mais longa que 25 anos é impossível. Não, aí eu acho que não. Mas eu estou começando a acreditar que eu falo isso pro meu grande amigo lá do Brasil, que me falou isso na estreia, de que eu vou levar o Raul até o final dos meus dias, porque... Até aos quintos dos infernos. Essa peça me faz alimentar a minha juventude, sabe? Então é muito bom. Portanto, não é só a história, como é o facto de vos acompanhar numa história que pertenceu à própria juventude do intérprete, neste caso do Roberto Pontemo, que foi o meu convidado nesta emissão especial, onde falámos sobretudo de Raul Seixas. E, por favor, descubram, há muitos vídeos, há muitos artigos, seguramente, Exato. sobre ele. Não é tão conhecido em Portugal, mas vale a pena conhecer a história, e chama-se Raul Fora da Lei, e vai estrear muito brevemente em Oeiras, vai ser reposto em 2025, para mais... Não sei se mais 25 anos, provavelmente não. Espero que, quem sabe, né? Nunca se sabe. É se o sempre tempo vai me dar esse presente. uma incógnita. Muito obrigado, Roberto. Até à próxima.